E eu estou muito feliz de estar aqui hoje e poder estar conversando com vocês um pouquinho sobre essa minha experiência com infância e com adolescência, principalmente, adolescentes de risco. Meu nome é Andréia, eu sou psicóloga e neuropsicóloga clínica. Agora eu vou compartilhar minha tela para a gente iniciar a apresentação. Então, vamos lá. Bom, primeira palestra do simpósio, nós vamos falar sobre comportamento suicida na infância e na adolescência, né? Lembrando que esse é um comportamento, é uma situação muito complexa, que atravessa principalmente a adolescência. Quando nós falamos de suicídio, né, a gente fala de uma raridade que é quase universal, quando se fala na infância propriamente dita, mas a infância é uma etapa fundamental, né? A construção desse sujeito adolescente para que ele possa aí, né, ter um desenvolvimento e passar por toda essa dificuldades, conflitos próprios da adolescência, mas a infância ela é uma etapa fundamental, né, para a construção dessa identidade e para que o adolescente consiga encontrar esses caminhos e entrar na vida adulta de uma forma mais plena. Como eu me apresentei, meu nome é Andréia, sou psicóloga e neuropsicóloga, tenho a honra de participar do Praxis Psi, sou associada fundadora do Centro de Estudo e Atenção Psicológica, onde nós promovemos muitos cursos, muitas reflexões, formamos pessoas que estão aí no mercado de trabalho hoje, nas universidades, fazendo a grande diferença, e eu tenho muito orgulho de participar do Praxis Psi. E sou responsável técnica pela Foco Psicologia, né, aqui em Teresópolis. Enfim, quando a gente fala de infância e adolescência, nós temos que pensar a partir de dois paradigmas. Primeiro é fator de risco e fator de proteção, né? Quando a gente fala de infância e adolescência, a gente tem que pensar a partir dessa perspectiva, fatores de risco e fatores de proteção. Para falar de adoecimento psíquico, eu tenho que entender o que é saúde mental. E o que é saúde mental na infância e na adolescência? Né? Hoje nós temos novos paradigmas de entendimento do que é saúde mental. Alguns anos atrás, né, o entendimento de saúde mental estava alocado muito à questão da doença, do transtorno. Lembrando que na questão psiquiátrica nós não temos, né, marcadores biológicos, então nós falamos de transtorno mental, né? Transtorno mental, na realidade, é uma desordem, são desordens. E nessas desordens, o sujeito ele acaba não funcionando de uma forma global. E quando nós falamos de transtorno deficiente globalmente, né, ele perde a sua funcionalidade. E quando nós falamos de fatores de risco e proteção, nós estamos falando de fatores que intervêm de sobremaneira no pleno desenvolvimento, né, da infância e do adolescente, para entrar na vida adulta. Então, como eu trouxe uma definição de 2005 da Organização Mundial de Saúde, eu gosto muito da definição que eles deram para a saúde mental e para a gente poder entender a questão do transtorno mental, do comportamento suicida, que muitas vezes tem essa base, ou na grande maioria dos casos, tem uma base aí de um transtorno mental associado, nós temos que entender qual é o conceito o conceito de saúde mental na infância e na adolescência. A Organização Mundial de Saúde, ela traz a definição de que é a capacidade de se alcançar e de se manter em um estado de bem-estar em níveis ótimos. Ela auxilia o jovem a perceber, a compreender e interpretar o mundo que está à sua volta, a fim de que as adaptações e modificações sejam feitas em caso de necessidade. É interessante a gente poder entender que essa noção de saúde mental ela está ligada a fatores como resiliência. Quando nós analisamos ou avaliamos uma criança ou uma adolescente em adoecimento, nós temos que olhar esses dois paradigmas. Quais são os fatores que potencializam o pleno desenvolvimento da infância e da adolescência e quais são os fatores de risco, né? Fator de risco está ligado à questão da nutrição, à falta de nutrição parental,
a falta de acesso à saúde, todas essas condições que são importantes para o pleno desenvolvimento. Então, fatores de risco é tudo aquilo que ameaça a saúde mental do sujeito e o seu pleno desenvolvimento. E quando nós falamos de fatores de proteção, é tudo aquilo que estimula o bom desenvolvimento do sujeito. Eu gosto muito, né, de uma definição, agora não vou lembrar quem é o autor, né, dessa definição, é que a gente entende que a estimulação dos pais nos primeiros anos de vida, ela é fundamental para que o sujeito desenvolva uma boa saúde mental. E os fatores de proteção que são apresentados para a criança durante, que estimulam o desenvolvimento da saúde mental da criança, elas desenvolvem um fator que nós chamamos de resiliência, que é essa capacidade do sujeito de responder a situações estressoras e conseguir respostas adaptativas às mudanças. E isso que a gente está com, a gente não pode falar de fatores de risco e proteção, desenvolvimento infantil, sem alocar nesse momento que nós estamos vivendo, que é de uma pandemia, né? Onde as crianças perderam aí o seu convívio com seus pares, que são importantes para o seu desenvolvimento, entraram num isolamento que não foi um isolamento deliberado, foi um isolamento imposto, e estão aí nesse movimento de incapacidade de conseguir ver uma esperança ali no fim do túnel, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa questão da depressão, da desesperança e tudo que intervém de sobremaneira no pleno desenvolvimento infantil. Então, eu trouxe as duas definições, né? Fator de risco são ameaças à saúde de uma pessoa. Eles podem aumentar a chance de uma pessoa desenvolver um transtorno mental, assim como piorar o quadro de alguém que já apresenta algum transtorno. Se a gente for pensar que no início dessa pandemia, muitas crianças elas entraram com vulnerabilidade, muitos adolescentes, a gente entende que o isolamento por si só já é um fator de risco. Né? E como é que nós, né, da saúde mental, a comunidade educacional, ela tem um trabalho gigantesco aí pela frente. Se nós entendemos que o isolamento, o estresse que está sendo imposto por essa situação já significa um fator de risco para esse desenvolvimento. E fatores de proteção é que nós vamos ter que desenvolver, né? São fatores que fortalecem os aspectos saudáveis no indivíduo. Podem ser ambientais, como um bom convívio familiar, e a questão familiar ela é importante na questão do comportamento suicida, o bom desempenho escolar, e quando a gente fala de bom desempenho escolar, é o sujeito, a criança ou adolescente, conseguir fazer uma ligação positiva com seus pares, uma ligação satisfatória, né? Não só a nível de rendimento de notas, mas como é que ele funciona nessa comunidade escolar. E aí nós voltamos para essa questão da pandemia, em que essas crianças foram afastadas dessa comunidade, e autoestima positiva e habilidades sociais. Nesse campo, né, nós entendemos aí a questão da aprendizagem socioemocional como muito importante para esse pleno desenvolvimento. Quando nós falamos, hoje nós entendemos, né, a nível de questões de saúde pública, que o suicídio é um fator, uma questão ligada à saúde pública, né? O Brasil está entre os países que assinou o Plano de Ação e Saúde Mental de 2015 a 2020, lançado pelo OPAS, com o objetivo de acompanhar o número anual de mortes e desenvolvimento de programas de prevenção. É importante a gente salientar que quando nós falamos de suicídio, principalmente na infância e na adolescência, nós estamos falando de fatores que a gente precisa entender a importância dos fatores de prevenção. É essencial quando nós falamos, né? Controle de fator de risco, estimular os fatores de proteção e trabalhar a resposta preventiva. Entendendo que a própria adolescência, ela já é muito conflitiva. Nós vamos falar um pouco desse desenvolvimento dos adolescentes, né? Pegando gancho nesse desenvolvimento anterior, que é a infância. É importante que nós tenhamos consciência de como esse desenvolvimento ele tem que ser integral, ele tem que ser positivo, com vinculações positivas, para que a criança que já
entra na puberdade e em seguida na adolescência, que entra na puberdade, e a adolescência, que é um fenômeno psíquico, né? A puberdade é um fenômeno mais biológico, ela consiga aí dentro desse conflito, que é próprio dessa fase, conseguir respostas adaptativas e entrar na vida adulta de uma forma mais tranquila. Então, quando nós falamos de suicídio, que é um dos comportamentos, né, que a gente realmente tem que olhar com muito cuidado nesse período, nós vemos aí as estatísticas pelo mundo. É a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Isso é significativamente alto. Mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano. Isso é uma fonte, isso foi um dos dados apresentados pela Organização Mundial de Saúde. No Brasil, 11 mil pessoas tiram a própria vida por ano, em média. Né? Quarta maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Então, a gente está falando de, realmente, um fenômeno muito significativo, é alta incidência e tem que ser olhado. E por isso que nós olhamos para essa questão da infância, do comportamento suicida, principalmente na adolescência, como uma questão de saúde pública. Para a gente pensar, né, por que isso acontece, quais são as causas, como nós podemos atuar de forma preventiva, é importante que nós conheçamos desenvolvimento. Aliás, quem atende, quem trabalha com infância e adolescência, tem que conhecer as etapas do desenvolvimento, independente das perspectivas teóricas, mas tem que entender como é que se processa esse desenvolvimento infantil. Tem um psicanalista que eu acho que é muito interessante, chamado Erik Erikson, que ele fala que em todas as etapas da vida, nas grandes transições, nós passamos por crise. E ele aloca a crise da adolescência como uma das mais importantes, porque é o momento em que o adolescente, o sujeito, ele está buscando e sedimentando a sua identidade para entrar na vida adulta. Né? Quando nós falamos de crise, é importante que a gente entenda o conceito de crise na adolescência e essas crises que são esperadas no desenvolvimento, para não ter uma ideia de uma catastrofização, né? Dessas transições. Quando nós falamos de crise no sentido geral e humano, né, nós falamos que toda crise ela é potencialmente positiva. Né? Por quê? Porque a crise ela faz com que a gente reflita, com que nós consigamos ter respostas mais adaptativas. As pessoas podem não sair muito felizes das suas crises, mas saem mais integradas. É um período que a gente consegue se reposicionar durante a vida. Né? Por isso, quando a gente fala na crise da adolescência, nós não estamos falando de questões catastróficas. Elas podem se tornar se o adolescente não tiver lá atrás, né, tido aquelas respostas satisfatórias do meio, para que ele conseguisse se construir de uma forma mais integrada e passar por essa crise que já é esperada de uma forma mais inteira. Né? Por isso que a questão familiar ela assume uma importância, por isso que a questão da comunidade assume uma importância e até a estruturação do próprio sujeito. Então, quando nós falamos de crise na adolescência, nós já estamos falando de uma crise que já é esperada, de uma crise que fala dos conflitos do adolescente, da formação da sua identidade, onde ele quer se posicionar no mundo. Por isso, o adolescente ele tem características muito peculiares, né? E muito contraditórias. Ele acredita, ele tem um sentimento de superpotência, ele é contraditório nas suas opiniões, isso tudo faz parte desse pacote, né? O adolescente ele pode, no momento, estar lutando aí pelas questões dos animais em churrasco todo final de semana. Ele acredita que ele pode transformar o mundo, que a sociedade, para ele, em alguns momentos, é fria, distante e não o compreende. Por isso, nós entendemos a questão dos grupos, né? Porque os adolescentes eles se associam a grupos, né? E esses grupos, muitas vezes, fazem com que ele não se sinta tão sozinho, né? Nessa etapa onde ele está buscando a sua própria identidade. Então, quando nós falamos da crise da adolescência, nós entendemos que já é uma crise esperada, onde o adolescente ele experimenta anseios, ele tem
formações diferentes de opiniões o tempo todo. Existe ali uma diferenciação e um desligamento de algumas etapas da infância, por isso, quando a gente fala de crise da adolescência, nós estamos falando de sujeitos que também estão lidando com algumas perdas, porque agora tem que se posicionar diante de outros caminhos, né? Principalmente nessa fase, eles buscam a questão relacionada a uma escolha na universidade, que faculdade que eu vou fazer, a escolha para o futuro, a própria sociedade começa a fazer exigências novas que eles não tinham na infância e de posicionamentos que eles também não tinham durante a infância. Então, é um momento de mudança, de transformações, principalmente corporais. Eles começam a ter que lidar com um corpo que está se transformando, né? E isso tudo faz com que eles criem anseios e, muitas vezes, experienciem sensações de solidão. Então, quando a gente fala da crise da adolescência, nós estamos falando de uma crise que é esperada, onde o sujeito começa a ter noção da sua própria identidade, como é importante que ele tenha passado pelas etapas anteriores de uma forma mais tranquila. Quando nós falamos da noção de identidade, e essa construção da identidade, isso é importante a gente salientar, fala-se da percepção de uma unidade, onde o adolescente, no final da adolescência, ele se sente mais integrado, é a continuidade da sua existência pessoal no tempo e no espaço e a percepção de que isso é reconhecido pelas pessoas. Eu tenho um eu que se caracteriza de uma determinada forma e o outro consegue me reconhecer com essas características. Essa transição e essa construção não é fácil, por isso que nós temos ruídos em alguns momentos. Por isso que nós temos, às vezes, né, aquela adolescência ruidosa e que, quando nós não temos aí bases que façam com que esse adolescente consigam se sustentar, eles enfrentam o meio, eles testam o meio, e o meio, né, principalmente quando eu falo desse meio, são os pais e os substitutos, eles têm que se apresentar de forma integrada e acolher esse adolescente no momento. Quando a resposta é diferente disso, o adolescente ele experiencia uma sensação de solidão, ele experiencia uma sensação de impotência e de incompreensão. Essa sensação de solidão, em função das diferenciações que ele começa a fazer com a família, de construir a sua identidade, é algo até que é esperado. Porém, a gente tem que analisar as bases em que essa família ela oferece para o adolescente respostas adaptativas e positivas, e principalmente no reconhecimento da sua alteridade. Quando então nós falamos de adolescência, eu trouxe algumas definições. A adolescência é um período de rápidas e profundas transformações emocionais, cognitivas e principalmente físicas, né? A descoberta aí da sexualidade, aquele período em que a infância era mais deslocada para a questão do aprendizado, onde como a gente entende, né, as características sexuais não eram tão apresentadas, não eram desenvolvidas, embora nós estejamos aí lidando com uma erotização cada vez mais precoce da infância, e isso nos preocupa como profissionais de saúde, como educadores. É um momento, na realidade, que a gente percebe que o adolescente ele começa a se descobrir. É um período de transição crítica durante o qual o jovem estabelece uma identidade pessoal. E isso é importante porque é uma coisa que eu sempre converso com os pais, né? Em alguns momentos eles olham para os filhos, né, e dizem o seguinte: eu não estou reconhecendo essa característica neles, não foi uma coisa que nós ensinamos. E olha só, né, os filhos de vocês eles vão passar por N atravessamentos. E esses atravessamentos são importantes. Agora, o mais importante é o tipo de vínculo que vocês estabelecem, né? Essas diferenças, elas são esperadas, porque eles estão construindo a sua identidade. Os adolescentes, eles são muito gregários, se apoiam muito nos grupos, e isso é uma coisa que a gente tem que observar, porque nem sempre esse grupo ele vai ter uma identificação tão positiva. Se o adolescente ele experiencia sentimentos de solidão, sentimentos autodestrutivos, ele vai buscar grupos que validem mais isso, né? Então, essa observação dos grupos dos adolescentes ela é importantíssima.
com quem meu filho anda, com quem o seu filho está andando, quais são essas identificações. O adolescente, por si só, ele já se fecha um pouco para o mundo adulto, porque ele tem as suas certezas. E esse momento é muito delicado, porque algumas famílias não conseguem lidar com essas diferenciações, ao mesmo tempo que repelem, rejeitam, e às vezes conseguem encontrar um ponto de compreensão. Porém, é interessante a gente entender esse funcionamento para que esses conflitos e esses atritos não se tornem tão gigantescos a ponto de interferir na boa relação com os pais e até com seus próprios pares. Como eu coloquei, é uma crise esperada, faz parte do desenvolvimento normal do ser humano, sendo necessária para o bom desenvolvimento psicológico, além de fazer parte de um contínuo de períodos anteriores. Então, é o que eu estou falando desde o início da apresentação. Quando nós falamos de comportamento suicida em tenra idade, né, é uma raridade universal quando nós falamos, há suicídios na infância, mas é uma raridade universal, nós estamos falando de uma infância que a criança passa por ela. Se ela passar de uma forma bem integrada, a adolescência vai vir com essa crise, com todo esse ruído, porém o adolescente ele consegue lidar de uma forma mais tranquila com essas novas adaptações. Então, quando nós recebemos um adolescente com comportamento suicida, com ideação suicida, com depressão associada, com transtornos de condutas, transtornos de humor, depressão, nós temos que avaliar como é que foi o funcionamento, né? Como é que é a história pregressa dessa criança, como é que é a história pregressa desse adolescente, como é que é essa história familiar. A crise que o adolescente fala, e é importante, eu gosto muito de sinalizar isso quando a gente fala de comportamento até suicida, nem todos os adolescentes vão passar por esse período de crise, que é uma coisa que é esperada, como eu estou salientando, porém, nem todos os adolescentes apresentam angústia, suicida, estão em conflitos tão intensos. Eles conseguem lidar, eles passam por esses conflitos, mas, na sua grande maioria, conseguem seguir o percurso da vida. É uma pequena parcela que nós percebemos, e agora, com essa questão da pandemia, do isolamento social, e a sociedade como está se apresentando, que é importante a gente contextualizar que sociedade é essa, nós entendermos como é que esse comportamento está se instalando. Vamos lembrar que nós estamos numa sociedade em que agora está passando também por um período de crise, né? Quando nós falamos de crise, nós falamos de crises que são esperadas e crises que nos pegam de surpresa, como é essa questão do coronavírus. Né? E aí nós temos aí que nos reposicionar, temos resiliência, desenvolvemos resiliência para podermos lidar com essa situação. Então, quando a gente fala de crise, necessariamente nós não estamos falando de crises com potencial negativo, mas nós temos que aprender a lidar com elas. Né? Então, a crise do coronavírus, por exemplo, é uma crise que não era esperada. As crises da adolescência é uma crise que é esperada, mas a maioria dos adolescentes eles não entram nesse conflito no sentido de uma angústia suicida. Alguns entram, e essa porcentagem, essa parcela que nós temos que olhar. É óbvio que existem fatores de risco que nós podemos antecipar e podemos fazer políticas públicas e até de intervenção a nível de comunidade para que isso não se torne potencialmente perigoso para o desenvolvimento. Então, a gente tem que entender esse conceito de crise. A crise, na realidade, é esperada, porém, existe uma parcela que, em função de um desenvolvimento, de um desajustamento e de falta de fatores de proteção, fazem com que essa adolescência se torne um pouco mais complicada. Quando nós falamos de adolescência, né, nós estamos falando de uma adolescência que é gregária. Né? Os adolescentes, por um desenvolvimento normal, eles são gregários, eles são grupais, eles buscam modelos de identificação. O grupo ele funciona como uma caixa de ressonância, né, segundo Osório, para suas ansiedades. Como eles estão passando por um momento de identificação, de ansiedades, conflitos, fatores ligados a desempenho, cobranças sociais, nós estamos vivendo numa sociedade que é uma sociedade que cobra desempenho, é uma sociedade que hoje ela visa o futuro sempre. Nós trabalhamos para o futuro, guardamos dinheiro para o futuro,
e nós transformamos aí, acabamos transformando, né, os nossos filhos, as crianças e adolescentes em pequenos executivos, com agendas muito atribuladas, tênis, natação, inglês, escola, e a criança e o adolescente não têm esse tempo para poder olhar para si, porque nós também não temos, adultos também não têm, né? Quando nós temos crianças em casa, essas crianças, na maioria das vezes, quando tem o seu tempo livre, não é com a família, é na frente da tela de um computador. Nós estamos aí vivendo uma super dimensão dessa questão das telas, né? Mas antes a coisa não era tão diferente, né? Lógico que tinha aí a agenda de executivos que nós impunhamos para as crianças, mas antes não era tão diferente. A gente tinha aí uma questão de que os adultos tinham as suas válvulas de escape e acabou que agora a válvula de escape para as crianças era a tela, os jogos, né? E ali eles tentavam se identificar uns com os outros. Quando nós falamos da questão de grupos na adolescência, essa identificação do adolescente entender que existe um que é igual a ele, né, que se veste, que fala como ele, que conversa como ele, que entende o mundo como ele, e muitas vezes ele até não concorda com muitas atitudes do grupo, mas ele tem medo de sair daquele grupo, porque ele tem medo de se sentir isolado, e aí a gente fala um pouquinho dessa questão dos bullying, né, desses assédios, do adolescente às vezes se calar. Eu não vou entrar muito nisso, porque a Thaís, à tarde, vai falar sobre cyberbullying. Então, quando nós falamos de grupo, identificação com os grupos, nós estamos falando do adolescente tentando aliviar essa ansiedade. E o problema todo se reside nisso, né? Quando esse grupo ele funciona também como fator protetor, ou quando esse grupo funciona como um fator de risco. Por quê? Porque muitas vezes esse grupo ele não tem características positivas e não tem características de grupo, onde existe uma interação legítima, funcionam mais como bando, como gangue. É nesse momento que os pais responsáveis têm que ficar de olho, né? O adolescente, e é uma coisa que a gente tem que entender nessa etapa do desenvolvimento, existe aí na questão adolescente um falar pelo corpo. O corpo do adolescente já passa por muitas transformações que às vezes ele tem dificuldade até de se adequar, né? A nível de desenvolvimento sexual, de coordenação. Às vezes a gente vê aquele adolescente que ele tem uma dificuldade na própria coordenação do corpo porque ele está ali se adaptando àqueles esquemas e àquele crescimento. Mas o corpo também passa a ser palco de uma atuação, de uma linguagem, né? A atuação, né? E que os psicanalistas chamam de acting out, né? É essa atuação, é esse falar motor, é esse falar pela atitude, onde às vezes tem uma dificuldade aí no processamento do próprio pensamento. Mas o corpo ele assume um lugar aí fundamental. E nesse momento nós vemos, né, os adolescentes que apresentam um maior desajustamento, que têm uma dificuldade por passar por essa crise da adolescência, alguns comportamentos que nós hoje temos aí muito presentes, né? O cutting, que é a automutilação, as bulimias, né? A própria anorexia, essa imagem dismórfica corporal. Então, nesse momento, a gente entende que essa atuação e esse corpo como aparecendo como palco da linguagem muito presente. O adolescente ele age por essa atuação, é a linguagem do adolescente. A atuação é uma forma de comunicação que é típica deles. O conteúdo psíquico não foi possível de elaboração simbólica, pensamento e palavra. E quando eu falo que é típica do adolescente, mesmo aqueles que não passam de forma tão ruidosa pela crise da adolescência, eles atuam um pouco até pelo corpo, mudam a cor de cabelo, fazem tatuagem, piercing, o corpo começa a ser palco aí de muitas manifestações. Porém, naqueles adolescentes que apresentam uma regressão maior e uma dificuldade de passar por essa adolescência, nós percebemos aí algumas atuações destrutivas, como cutting, por exemplo. Quando nós falamos, nós devemos começar a nos preocupar, né? Como eu coloquei, né, no slide anterior,
O adolescente, aquele que realmente está com uma dificuldade muito grande por passar por esses processos da adolescência, ele atua na forma de... A atuação, ele passa a ser aí a linguagem, ele atua demais, ele se coloca de uma forma até inadequada com relação ao meio, ele não consegue entender algumas normas sociais, ele não consegue compreender limites. Existe aí uma questão que é uma baixa tolerância à frustração e uma dificuldade de esperar. Então, vocês imaginem, né? Quando nós falamos da questão do suicídio, existe aquele lema, né, que as pessoas, é importante falar, fale, fale, e o falar é o pensar, é o refletir, né? Não é um falar sedutor, não é um falar sem base, não é um falar sem sustentação, é um falar a partir de uma reflexão. Alguns adolescentes, eles têm dificuldade, não só adolescentes, mas até sujeitos que já estão na vida adulta, eles têm uma dificuldade nessa elaboração do pensamento, de levar para o campo da linguagem, de expressar e elaborar o pensamento pela linguagem, continuam atuando muito. Isso a gente percebe, por exemplo, nos transtornos de personalidade, principalmente no transtorno de personalidade borderline. Nós vamos falar um pouquinho aqui, porque existe essa adolescência ruidosa, que é essa adolescência que funciona quase de forma limítrofe. Óbvio que nós não falamos de transtorno, de deixar isso bem claro, nós não falamos de transtorno de personalidade em adolescência. Personalidade a partir da idade adulta. Eu estou falando de funcionamentos. E algumas adolescências, né, alguns comportamentos adolescentes, eles se assemelham a essa forma limítrofe, a esses estados limítrofes. Mas depois eles conseguem, se tiver bons fatores protetores, retornar e conseguir passar por essa crise da adolescência de uma forma em que apresentem uma vida adulta, um comportamento mais adequado. Então, essa questão da atuação é importante a gente entender, porque quando é que nós devemos nos preocupar? Quando a gente fala de atuação, nós estamos falando de impulsos, né? Existem muitas pessoas, não só adolescentes, que apresentam estilos impulsivos. Esses estilos impulsivos são pessoas que têm dificuldade no planejamento, que apresentam respostas sem pensar, que não conseguem, assim, de uma forma adequada, apresentar-se diante da sociedade, têm dificuldade de seguir regras, têm dificuldades aí na questão relacionada ao comportamento social, são impulsivas, agem sem pensar. É a dificuldade na tolerância à frustração e o desejo imediato, né? É aquela questão da motivação relacionada à ação. Não existe um pensamento que consiga interferir no sentido do sujeito olhar e dizer, bom, eu não posso ter esse comportamento porque não é adequado. Nos adolescentes, como eles passam por esse período de atuação, como eles têm essa questão relacionada à atuação e o corpo como linguagem, muitas vezes a gente consegue perceber alguns espectros desses estilos impulsivos. Mas com o passar do tempo, tudo transcorrendo adequadamente, nós conseguimos perceber que eles conseguem dar uma resposta satisfatória. Porém, naquelas adolescências mais ruidosas, onde há transtornos associados, principalmente os transtornos de conduta, e o transtorno de conduta é importante a gente estar observando, porque quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento, a gente está falando de ambiente, a gente está falando de herdabilidade, né? Mas a questão da herdabilidade genética, ela pesa mais, e quando nós estamos falando de conduta, e aí existe essa questão relacionada ao ambiente, principalmente familiar, a questão da herdabilidade e o ambiente tem quase o mesmo peso. Então, nós temos que avaliar esse ambiente e as identificações que esse adolescente teve, os modelos de identificação. Então, quando nós falamos de um indivíduo com controle saudável dos impulsos, ele apresenta, eu coloquei desejo, né? Mas essa motivação, que podem ser motivações não adequadas, não aceitas socialmente, um pensamento e um julgamento que entra aí no meio, segurando aquela motivação para ele ter uma ação mais adequada. O indivíduo impulsivo, ele não consegue fazer isso. Ele tem o pensamento e o julgamento. Eu até coloquei errado aqui, eu vou corrigir, mas esse julgamento aqui, na realidade, é ação, tá, gente? Então, o indivíduo impulsivo é o pensamento,
o desejo, o pensamento, que é o julgamento, e a ação, tá? Para vocês entenderem. Desejo, motivação, pensamento, julgamento e ação. O indivíduo impulsivo, ele tem dificuldade de entrar aqui, no pensamento. Todos nós podemos passar por um momento que nós tivemos pensamentos que não foram adequados, desejos que não eram aceitos socialmente, mas entrou aí um pensamento, uma capacidade de julgamento, e aí fez com que nós tivéssemos aí respostas mais adequadas e pró-sociais. Então, o indivíduo com estilo impulsivo, ele tem dificuldade justamente nisso. O indivíduo saudável, desejo, pensamento, ação. Mesmo que os desejos aqui, a motivação, entendem desejo por motivação, possa ser algo que não é aceito socialmente, entra aqui o julgamento e a ação. Nos estilos impulsivos, nós não conseguimos perceber isso. Então, aqui, olha, depois eu posso mandar os slides para você, está? Disponibilizar de alguma forma, eu vejo com a Ana Paula. Ação, pensamento, julgamento e ação. É nisso aqui que falha, tá? Então, quando nós temos aí indivíduos com estilos impulsivos, nós entendemos por que as drogas, e a droga é um fator de risco para o desenvolvimento pleno do adolescente, né? E nós estamos vendo aí as drogas chegando cada vez mais cedo, principalmente nas crianças. E nós temos aí um indivíduo que age por atuação e um agir impulsivo. Quando eu tenho quando eu tenho um estilo impulsivo, o que acontece comigo? Eu tenho uma dificuldade ali de ter ação, pensamento e a ação. Eu tenho dificuldade de fazer um julgamento crítico daquela motivação. Por isso que as drogas da felicidade, né? Essas drogas que transitam aí no meio, elas caem como uma luva para esses sujeitos, né? E a gente tem aí a abertura de campos para dependência química. Se o sujeito tem uma baixa tolerância à frustração, não consegue esperar, e esse sujeito, na maioria das vezes, ele é invadido por uma ansiedade, por uma angústia absurdas, ele vai procurar as drogas. E nesse procurar as drogas não vão satisfazer e não vão conseguir ali tranquilizar aquele sujeito internamente. E aí ele vai usar mais drogas, até o ponto que a fragilidade daquele sujeito é tão grande que ele pode sim entrar num ato suicida, ter uma atitude ou ter um comportamento suicida. Então, nisso a gente entende, né, o uso das drogas, os transtornos alimentares, lembrando que esses transtornos alimentares, eles começam a ter início na adolescência, a maioria dos transtornos, né, transtornos de conduta, transtornos do neurodesenvolvimento, né, eles têm esse início e são fatores de risco, né, se não trabalhados, se não houver a intervenção, e sempre lembrando, uma coisa que eu vou lembrar do início ao fim da palestra, quando nós falamos de comportamento suicida, nós estamos falando aí necessariamente de prevenção, condutas de risco para si e para o outro. Quando eu vou falar um pouquinho da questão, né, dos comportamentos de risco, né? Estou monitorando aqui o tempo, para não estourar o tempo dos outros colegas. Existe aí, por exemplo, na conduta, né? Geralmente as tentativas de suicídio, elas podem não ser tão francas, né? Tão claras. O adolescente, ele pode chegar num consultório de psicologia ou conversar com um orientador da escola ou com um colega, e essa questão dos grupos é muito complicada, porque eles têm ali uma lealdade. Às vezes o adolescente comunica para o grupo que ele está com uma intenção de se matar, que ele está com uma ideação suicida, e por lealdade o grupo se fecha e não passa para um adulto para que possa ajudar, e todo mundo sabia, né? Quando você vê um suicídio que teve um fim, né, que teve êxito, né, em que realmente houve aí, nessa premeditação, e é uma das características do suicídio que tem êxito, geralmente eles têm uma característica de terem sido mais planejados, né, onde o adolescente ou o adulto também, eles planejam aqueles que têm êxito. Né? Alguns adolescentes, eles tendem, de algumas formas, e cometem um erro de cálculo. Existe uma ambivalência no comportamento suicida, que a gente vai falar rapidamente, né? Palestra de 30 minutos. Uma ambivalência. O sujeito, ele, na maioria das vezes, ele quer parar com aquele sofrimento, né? Ele quer ter aí uma compaixão do meio, mas necessariamente não quer morrer. Ele
quer parar com a situação, mas não quer a morte. E isso fala um pouco dessa questão mais infantil e imatura do próprio sujeito. Então, quando nós falamos, né, de transtornos de conduta, a conduta de risco para si e para o outro, quando o adolescente ele vai buscar as drogas, e nós vemos, né, quando eu falo de algumas condutas suicidas não são tão aparentes, essas overdoses, né, que tantos nos preocupam, podem assumir características, sim, de condutas suicidas. Muitas vezes o adolescente ou o sujeito, ele que é dependente químico, ele utiliza essas drogas de escolha, né, e usa uma superdose para realmente tentar acabar com a própria vida. Né? A imitação é um problema muito sério. Né? Quando nós falamos de fator de risco e proteção no suicídio, nós estamos falando de adolescentes, né, que às vezes se identificam com algumas situações que vêm do próprio meio. Né? Por isso que quando um astro de rock se mata, ou uma figura midiática se mata, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso pode promover uma glamorização, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, do ato suicida. Então, essa imitação, nós tivemos problemas recentes com isso, ela pode estar presente, porque o adolescente, principalmente aqueles que têm uma adolescência, que passam por esse momento de crise da adolescência de uma forma mais ruidosa, eles têm dificuldades. Hipersexualidade, né, nessa atuação do agir impulsivo pode estar presente, né, onde não há normas, não há explicações, onde até o acolher a sexualidade desse adolescente não é uma coisa fácil para algumas famílias, muitos passam aí como se não estivessem vendo, e a criança, o adolescente, perdão, acaba, e até a própria criança muitas vezes tem acesso a sites que não deveria ter, e aí informações sobre sexualidade que não deveria ser dessa forma, então da forma como se apresenta, então desenvolve uma sexualidade complicada e acabam não sabendo manejar muito esses impulsos. E os equivalentes suicidas. Quando a gente fala de equivalentes suicidas, é justamente isso que eu falei das condutas de risco, né? Quando há uma overdose, quando alguns acidentes que acontecem, né? Pegou o carro e saiu de uma forma absurdamente rápida na estrada, pegou uma autoestrada, bateu, morreu, estava num racha, num pega, nós estamos falando muitas vezes de equivalentes suicidas, né? Onde o adolescente ele se sente muito empoderado naquele momento. Geralmente esses adolescentes, né, esses sujeitos, eles têm uma dificuldade muito grande na própria aceitação, na sua autoestima, a autoestima está comprometida, e eles acabam aí de uma forma até negativa, indo para grupos onde os comportamentos também não são assertivos, e aí acaba assumindo condutas de risco. Né? Eu vou num racha, eu vou usar mais droga que todo o grupo, e acabam se expondo, e essa é a maneira deles poderem aliviar um pouco a tensão e a ansiedade internas. Quando a gente fala de adolescência limítrofe e sua correlação com a estrutura borderline, né, para vocês entenderem que esse período da adolescência ele é muito difícil, ele é muito complicado. Os adolescentes, na sua maioria, conseguem passar por eles, né, por esses ruídos. Porém, aqueles adolescentes, mais uma vez, que os fatores de proteção falharam, e que a estrutura não conseguiu de uma forma plena, não houve reparações, ela acaba realmente desencadeando aí para comportamentos muito tóxicos e muito difíceis, e até para condutas suicidas. Tá? Então, para vocês entenderem a questão da crise da adolescência, eu fiz um comparativo com essas estruturas borderlines, porque muitas vezes os adolescentes, eles apresentam uma atitude, e isso assusta muitos pais, muitas famílias e até as próprias escolas com essas condutas limítrofes. A crise da adolescência é entender que ele está passando por perdas. Que perdas e separações são essas? Essas perdas, né, com relação aos aspectos infantis, essas perdas que eles entendem às vezes como uma desproteção, porque o meio começa a exigi-los de uma forma onde eles têm que assumir responsabilidades, onde eles têm que ali, já diante de tantas transformações, fazerem uma escolha profissional. Então, em alguns momentos, esses adolescentes se sentem muito desamparados.
E isso sem falar nos próprios problemas ali que acontecem no meio, às vezes a separação de um pai, mãe, morte, falecimento de entes queridos, situações de violência, abuso sexual, então uma série de consequências que fazem com que, de situações que trazem consequências muito complicadas para esse adolescente. A consequência, experimenta ansiedade, depressão, mas consegue, se houver reparadores, na sua maioria, consegue elaborar as perdas e encontra objetos substitutos e alcança individualidade. Como é que é isso na estrutura borderline? São sensíveis às perdas e separações. A consequência é invadido por forte ansiedade e chega ao desespero. É interessante a gente entender que até uma estrutura de personalidade borderline, se nós olharmos a vida pregressa, a história pregressa desse sujeito, ele teve uma adolescência, uma infância com muitas perdas, com muitas dificuldades, situações de privação e de abuso, muitas vezes, abuso sexual, e isso vai se estruturando durante a vida. Os borderlines são sensíveis às perdas e separações, a consequência é invadido por uma forte ansiedade, chega ao desespero, é a questão daquelas condutas impulsivas. Muitas pessoas, né, quando olham alguns adolescentes mais ruidosos, vem essa questão, porque a adolescência ela pode chegar numa situação muito limítrofe, não significa que tem um transtorno de personalidade, porque o transtorno de personalidade a gente só consegue diagnosticar e ver isso na vida adulta. Mas a adolescência, às vezes, tem realmente, as mais ruidosas, uma relação direta com esses estados, com essas estruturas limítrofes. Não consegue, os borderlines, né? Eu estou aqui nesse quadrante, não conseguem substituto para os objetos perdidos e nem elaborar perdas, e experimentam uma sensação de vazio. Espera aí que eu pulei o slide. A crise na adolescência, ela tem uma tendência à atuação como defesa contra a ansiedade. Consequência, atuação passageira. Chega um momento que passa. A gente vê o adolescente tendo esse tipo de comportamento, mas passa. Nas estruturas borderline, atuação e depressão concomitantes e maciças, consequências, atuações graves com risco suicida. No adolescente, essa crise, que às vezes se assemelha a um funcionamento limítrofe, busca identidade, conflito de identidade e confusão de papéis, consequência, consolidação gradual da identidade. Quando eu falo que é uma questão esperada, é porque no final, se há uma elaboração dessa adolescência de uma forma adequada, a consequência é a consolidação gradual da identidade. Estruturas borderlines, incerteza profunda com relação à identidade, vivem dessa forma, por isso que nós temos aí muitas... A intervenção ela deve ser feita sempre com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline, né? Nós temos a DBT aí que faz um trabalho lindíssimo, né? Um trabalho efetivo com essas estruturas. Consequência, dificuldade no fortalecimento da identidade e adoção de uma identidade que muitas vezes... Estou passando o slide aqui, gente, desculpa. Vou voltar para o outro. Negativa. Então, aquele slide é mais para a gente poder entender que, em alguns momentos, os adolescentes eles passam por esse funcionamento limítrofe difícil, porém, eles conseguem ali, se tiverem os apoiadores, se tiverem aí uma capacidade de resiliência, como eu falei lá no conceito de saúde mental, que não se aloca mais nos transtornos, mas sim no bom funcionamento da saúde, se houver fatores de proteção, o adolescente ele consegue passar por essa situação de uma forma mais tranquila. Quando nós falamos de psicopatologia da infância e adolescência, de fatores de risco para o suicídio, nós estamos falando aí de um transtorno ativo, transtorno de humor, abuso de substância, abuso de álcool, que está muito presente, ansiedade e transtornos psicóticos. Quando nós temos isso de base, isso já é algo realmente muito um complicador. Quero deixar claro uma coisa, que assim, essa questão da escolha do suicídio, né? Existe uma questão, todo sujeito que tenta suicídio de uma inflexibilidade, ele tem uma dificuldade de ver as coisas de outra forma, de tomar outras perspectivas. E na maioria dos casos, né, existe um transtorno de base, uma depressão, um transtorno de humor, abuso de substância, e às vezes ocorrendo de forma comórbida, ou seja, junto. Então, existe nesse sujeito uma retirada da liberdade. Que liberdade é essa? Você tem uma base de um transtorno, você tem uma dificuldade, você tem uma inflexibilidade na minha cognição,
onde eu não consigo agir, ter flexibilidade para ver sobre outro ponto de vista e agir de uma outra forma, a minha liberdade ela vai ser limitada, ela vai ser enrijecida, então ele vai ter dificuldade de fazer outras escolhas. Então é importante entender essa dinâmica que os transtornos trazem, porque se eu tenho a minha liberdade cerceada, eu vou ter dificuldade de flexibilizar e fazer outras escolhas, isso deve ser levado em consideração. Quando nós vamos intervir, né, o termo mais adequado, com alguém que está apresentando uma ideação suicida ou que tentou suicídio várias vezes, e a tentativa, isso é uma coisa que tem que ser avaliada, quantas vezes esse sujeito já tentou suicídio, porque cada vez pode ser um método pior e ele pode acabar tendo êxito. Mas é importante a gente entender essa questão da liberdade. Os eventos desencadeadores. Quando nós recebemos um adolescente que tentou suicídio, geralmente, né, esse adolescente apresenta ansiedades e conflitos muito intensos. Então, o término de uma relação amorosa ou de uma relação que foi fantasiada, uma briga com os pais, isso pode desencadear aí um comportamento suicídio, uma tentativa de suicídio. Né? Geralmente não é o principal, mas vem aí com uma série de situações que, quando nós avaliamos, nós vemos que estão presentes, e vem esse evento desencadeador. E aí a gente tem que lembrar novamente, estamos passando por uma pandemia, evento estressante, né? Acidentes, catástrofes, problemas escolares ou com a lei. Esses eventos são desencadeadores. É óbvio, como eu falei, a gente tem que entender como é que muitos adolescentes, falando da situação atual, adolescentes e crianças entraram nessa pandemia. Vamos sair dessa pandemia, dessa crise, né, que não foi anunciada e não era esperada, com muitas perdas. Houve bloqueio de muitos lutos, muitas crianças testemunharam perdas econômicas, adolescentes, né, perdas econômicas, luto por parentes, então são fatores desencadeantes. Então, quando nós olhamos para essa situação atual, e a gente tem que alocar essa discussão nessa situação atual, porque nós só estamos passando pela maior crise de saúde do século XXI, isso vai ter um legado, vai ter repercussões, nós temos que entender como isso vai impactar nessa infância e nessa adolescência. E qual o legado que nós vamos ter? Se nós já entendemos que nós temos que fortalecer os fatores de proteção, isso já é 50% de uma prevenção até para condutas suicidas, porque a situação não é brincadeira. Né? Nós estamos passando por uma situação muito grave. Né? Nós estamos passando por uma situação muito difícil e ainda existe dentro desses comportamentos, até de um agir impulsivo, porque a reflexão ela fica bloqueada, a negação da crise. Né? E é um problema essa questão da negação da crise, principalmente essa que nós estamos vivendo, porque quando a gente nega a crise, nós não permitimos usarmos nossos melhores recursos para lidarmos com elas. Então, hoje me preocupa, por exemplo, quando muitos adultos negam que nós estamos passando por uma crise, porque são modelos de identificação para muitos, né? Para crianças, principalmente, para os adolescentes. Se eu tenho uma tendência familiar ou social de negar as crises, não tenho que viver em crise, mas se eu tenho essa tendência de negar as crises, eu estou servindo de modelagem. E essa modelagem é negativa, é pouco assertiva, não é bem-vinda. Porque eu nego a mim e ao sujeito que está ali, sendo modelado pelo meu comportamento, a capacidade de lidar com a crise de uma forma mais íntegra, mais inteira. Né? As crises, elas são esperadas, as crises, elas são importantes. A gente pode não sair feliz da crise, mas nós saímos mais honestos. Então, é só um ponto de reflexão. Mudanças, e o que acontece aí? Esse gráfico, eu gosto muito dele, desse slide, né? Porque a gente tem que observar na adolescência, na infância, eles já são próprios, já são cenários, a adolescência já é um cenário para mudança de humor. Só que quando existe um corte repentino, lembrando que a adolescência está associada a seres gregários, eles vão se identificar com grupos. Quando o caminho é inverso, nos preocupa. O adolescente ele não tem amigos, o adolescente ele não consegue se alocar dentro de grupo, não consegue ter uma comunicação efetiva. Existe uma mudança de humor repentina, ansiedade, uma desesperança. E esse é outro fator importante, né? A desesperança ela pode ser definida como uma
incapacidade de apostar de forma positiva no futuro. E quando nós vemos hoje, os adolescentes eles estão passando por isso, e por isso a preocupação dos profissionais de saúde, a maioria está dentro dessa crise, 5 meses emparedados, tendo que fazer aula online, tudo online, eles estão passando por essa dificuldade, né? E aí o que a gente vê? A gente vê aí uma dificuldade no sentido de conseguir ver de forma positiva o futuro. Então, quando nós falamos de mudanças repentinas de humor, ansiedade, terror, desesperança e raiva, nós temos que observar, porque isso pode ser desencadeador para uma conduta suicida. E aí nós falamos, para a gente poder dar uma resumida, né, nos inibidores e facilitadores. Quando a gente fala de condutas de risco, nós estamos falando de coesão familiar, de condutas de risco e condutas de proteção. Quais são os inibidores da questão do suicídio? Coesão familiar, apoio disponível, presença de outros, forte restrição ao suicídio, forte espasão para viver, religiosidade. Quando a gente fala de religiosidade, isso hoje a nível de estudos, nós estamos falando do grupo e do acolhimento desse grupo, não é de uma questão específica ou de religiões específicas, mas do desenvolvimento da espiritualidade. É um fator de proteção. Pode gerar um estado mental lento e desanimado, mas não chega a um estado mental de suicídio, né? Quando a gente tem essas características aqui, e nós temos esses inibidores. A gente precisa reconhecer e tratar. Facilitadores para o suicídio, disponibilidade do método. Muitos adolescentes, eles na realidade têm uma disponibilidade de método muito grande, medicação, os pais têm arma em casa e têm dificuldade de entender que essas armas podem aí, né, essa disponibilidade pode fazer com que o adolescente se encoraje para uma conduta suicida. O exemplo recente é quando na família isso é um fator de risco. Alguém tentou suicídio ou algum colega tentou suicídio. Fraca restrição ao suicídio, ou seja, o suicídio é uma alternativa, falta de razão para viver, o adolescente ele não consegue ter razões para viver, né? O sujeito ele não consegue olhar para o futuro de uma forma positiva, se sentir sozinho. Isso promove um estado mental agitado e leva a condutas suicidas. Então, o que é o suicídio? É um gesto de autodestruição, é a realização de um desejo de morrer ou de dar fim à própria vida, é uma escolha ou ação que tem graves implicações sociais. O suicídio ele apresenta uma ambivalência, muitas vezes o sujeito ele não quer morrer, mas ele quer parar com aquela angústia e com aquela situação. Eu estou estourando o tempo, eu vou falar rapidamente aqui do alerta para avaliação dos adolescentes, mudanças repentinas de humor no comportamento, afastamento ou dificuldade no relacionamento com os pares, quando a gente vai avaliar, dificuldades intensas na regulação dos próprios afetos, baixa tolerância à frustração, busca de grupos com comportamento negativo, foi o que eu falei, para dar uma resumida, queda brusca no rendimento escolar, presença de transtornos psiquiátricos, dificuldade na avaliação de situações de problemas, flexibilização na busca de novas alternativas. Alertas para avaliação, desesperança e desespero, para a gente resumir, presença de ideação suicida, a gente tem que avaliar, acesso aos métodos, e eu coloquei isso bem destacado, porque a gente tem que ter cuidado, né, com qual acesso aos métodos que ele tem, quantificação do risco, quando a gente avalia o adolescente, como é que está esse sentimento realmente de querer se autodestruir, a presença da ideação suicida, se ela está muito intensa, quais são os planos, tem um planejamento, não tem um planejamento, tentativas anteriores, que é um fator de risco, grau de intenção que manifesta em morrer, método que quer ou que já foi empregado, e a gravidade médica do ato. Isso quer dizer o seguinte, um adolescente ele pode tentar suicídio, pode ter tentado suicídio, pode ter sido internado, enfim, hospitalizado, e como é que essa agressão funcionou? Porque o adolescente ele se sente impotente, ele sente muita raiva, ele sente muita agressividade, e acaba acontecendo dele ter, aí voltar toda essa agressividade para si mesmo. Ele tentou uma vez, não conseguiu, mas qual foi a gravidade do método? Qual foi, na realidade, aí a repercussão? Essa questão do acesso ao método é universal, quase que a ingestão de medicamentos, ela ganha em disparada.
Então, quando nós temos um adolescente em casa que está com uma dificuldade em interação, uma mudança repentina de humor, comportamentos autodestrutivos, cutting, nós temos que avaliar e ficarmos muito atentos. E os estilos cognitivos, né? Uma visão negativa de si mesmo, uma interpretação negativa da experiência atual e uma visão negativa do futuro. Quando a gente fala de estilo cognitivo e tendências suicidas, é exatamente isso, essa dificuldade na flexibilização. Papel do meio de comunicação, para a gente poder encerrar, os meios de comunicação eles podem ser fatores protetores ou não. Nós tivemos aí uma questão das 13 porquês, né, que é uma seriado que foi apresentado aí por um meio de comunicação, né, que produz séries, e que houve ali uma certa glamorização, e é a minha crítica com relação a isso, sobre a questão do suicídio, e nesse ponto nós tivemos aí muitos adolescentes, até nos Estados Unidos, já foram feitos estudos, de uma imitação do comportamento, né? E dei alguns exemplos do Kurt Cobain, que a imprensa apresentou como sendo uma pessoa que tinha muitas dificuldades, né? O Avicii, que também, pelo que mostra, também acabou cometendo suicídio. E eu trouxe aí para encerrar Werther, de Goethe, que chegou até a ser proibido, porque como ele, enfim, foi um romance, né, de 1800, no ano de 1800, que ele acaba aí cometendo suicídio, e naquele momento houve algumas inspirações no meio. Temos aí a comunidade como grande fator pretor do desenvolvimento, eu trouxe aí o CVV para vocês poderem ver. E, gente, obrigada! Então, gente, encerro por aqui. Era isso. Espero que vocês aproveitem esse simpósio, que foi feito com muito carinho, com muita dedicação da equipe do Praxis. Um beijo.